Boa noite a todos, a paz. Vamos estar dando mais um início de uma quarta-feira, um culto da fé. Vou estar deixando uma palavra para vocês que fica aí, não precisam abrir, tá? Ficam em Salmos 9, versículo 10, que diz assim: Quem conhece teu nome confia em ti, pois tu, Senhor, não abandonas quem te busca. Cantem louvores ao Senhor que reina em Sião. Anunciem ao mundo seus feitos. Amém? Então, que o Senhor possa abençoar vocês. Que vamos buscar Jesus a cada dia. Vamos estar orando? Senhor, meu Deus e eterno Pai, Senhor, estamos aqui, Senhor, em Tua presença, agradecendo por tudo, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, em nossa vida, mesmo não merecendo, mas o Senhor é misericordioso. Nos abençoa, Senhor, nos alimenta, Senhor, a cada dia, a cada culto, Senhor, nos fortalecendo, Senhor, com fé, Senhor. Vai nos abençoando com a palavra e com os louvores, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda tua graça e te dê paz. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti é contigo. E de dia e de noite, tua entrada e saída
filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos, sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti, é contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Daquele que nunca me deixou, seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim, e seu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Daquele que nunca me deixou, seu amor é perfeito, seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim, seu passar pelo vale,
caio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos, eu recaio, recaio em tua graça, eu recaio, recaio de novo em tuas mãos, e se eu passar, acharei conforto no teu amor, pois eu sei que és aquele que nos guarda em teus braços, é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso, Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos estar dando aquela breve pausa, vamos voltar rapidinho. Então, vem preparado para a palavra. Amém? Amém, meus irmãos. Vamos começar então. Vamos partir para o momento da palavra do Senhor. Vamos ouvir aquilo que Deus tem para falar com as nossas vidas nesta noite. Gostaria de pedir que vocês abrissem as suas Bíblias no livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3. Amém? Livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3. Nós vamos ler alguns versículos. E eu tenho certeza de que Deus, Ele há de falar com cada um de vocês nesta noite. Amém? Então, sem mais delongas, irmãos, vamos para a palavra. Vamos ouvir aquilo que Deus tem para falar conosco. Mas antes, vamos fazer uma breve oração. Senhor Altíssimo Deus e Pai querido, aqui, Senhor, neste momento, Pai, entramos em Tua presença mais uma vez, através da palavra. Venho te pedir, Senhor, abençoa cada um desses que está aqui nos assistindo, nos acompanhando, Senhor meu Deus. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, ó Pai. E que a Tua palavra, Senhor amado e Deus querido, venha entrar em nossas vidas para nos transformar, para nos renovar, para nos fazer, Senhor amado e Deus Santo de Israel, fortes novamente, renovados no Senhor e na Tua presença, prontos e preparados para toda boa obra, para toda guerra, para toda batalha, Senhor, que possa vir contra nossas vidas, ó Pai. Assim eu entrego em Tuas mãos não somente a minha vida, mas também todos aqueles que neste momento nos assistem, todos aqueles que verão este vídeo mais tarde, Pai. Que o Senhor, ó Pai amado e Deus querido, esteja nos abençoando, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e glórias ao Senhor Deus. Amém, meus amados. Então vamos para a palavra, Abacuque, capítulo de número 3, louvado seja o nome do Senhor Jesus.
e vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Nós vamos ler alguns versículos aqui de Abacuque. Eu gostaria que você acompanhasse. Se você não encontrou ainda, eu gostaria que você prestasse bastante atenção naquilo que eu vou estar falando e você pode ler depois. Amém? E a palavra do Senhor nos diz assim. Vamos ler os dois primeiros versículos, que diz assim, a oração do profeta Abacuque sobre Sigionote. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Aí olha o que diz o versículo 3 também para nossas vidas. Deus veio de Temã e do monte de Parã, o santo. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. É interessante que ele começa no livro de Abacuque, no capítulo 3, ele começa falando sobre uma oração que Abacuque estava fazendo. E no comecinho do do versículo 2, o profeta Abacuque diz que ele ouviu Deus falar com ele na oração e ele temeu. O motivo do temor de Abacuque vem a partir do versículo de número 5. Do versículo 5 até cerca do versículo 14, versículo 15, é quando Abacuque ora a Deus e quando Abacuque fala com Deus e ele ouve algumas coisas de Deus e isso traz temor, como ele mesmo diz. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. É interessante que quando Abacuque estava orando e falando com Deus, e ele começa falando da grandeza de Deus, do poder de Deus, da sua majestade, como nós acabamos de ler. Aí ele lê no versículo 4, que ele diz assim, o resplendor se fez como a luz. Raios brilhantes saíam da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. Aí no versículo 5, ele começa falando sobre grandes assolações, grandes coisas que aconteceriam vindas de Deus, grandes e terríveis coisas que estavam para vir sobre a terra. Abacuque diz no versículo 5, ele diz assim, adiante dele ia a peste, e brasas ardentes saíam dos seus passos. Parou, mediu a terra, olhou e separou as nações. Os montes perpétuos foram esmiuçados. Os outeiros eternos abateram-se, porque os caminhos eternos lhe pertencem. Ou seja, ele estava falando aqui da grandeza, da majestade de Deus, do poder do Senhor e de coisas terríveis e temíveis que estavam acontecendo à terra. Diz que somente pelo Senhor olhar para a terra, as nações foram divididas. Os montes eternos, os outeiros, eles eram esmiuçados e abatidos somente pela presença do Senhor. Agora a gente começa a entender porque no versículo 2 ele começa a dizer, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Ele diz no versículo 7 que as tendas de Cusã estavam em aflição e as cortinas de Midian estavam tremendo de pavor. Ele continua falando de grandes e terríveis coisas que estavam para acontecer. Pela simples presença de Deus, pela simples existência do Senhor, quando o Senhor chegava diante daquilo. Ele diz aqui no versículo, No versículo 10, os montes te viram e tremeram. A inundação das águas passou. O abismo deu a sua voz e levantou ao alto as suas mãos. O sol e a lua pararam nas suas moradas. Veja bem, os astros celestes não se moviam. Cadê? Andaram à luz das suas flechas, ao resplendor do relâmpago da tua lança. Com indignação marchaste pela terra, com ira trilhaste os gentios. Quando fala com ira trilhaste os gentios, fala que com ira eles foram pisados, foram pisoteados, foram esmagados. Tu saíste para a salvação do teu povo. Para a salvação do teu ungido, tu feriste a cabeça da casa dos ímpios, descobrindo o alicerce até o pescoço. Transpassaste com tuas próprias lanças as cabeças de suas vilas, e acometeram-se
tempestuosos para espalharem. Eles alegravam-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Aqui fala de grandes e terríveis coisas que estavam para vir sobre a terra. E no 14 ele fala não somente das coisas terríveis que viriam de Deus, mas nas coisas terríveis que os inimigos estavam para fazer com eles. Veja bem que eles dizem aqui, no versículo 14, na parte B, que diz assim, eles me acometeram tempestuosos, ou seja, os inimigos vieram sobre o povo de Israel tempestuosos para espalharem. Eles alegravam-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Ou seja, estava falando não somente de coisas terríveis do Senhor, coisas assombrosas que o Senhor poderia fazer, mas também estava falando de coisas terríveis que os inimigos almejavam fazer. Agora a gente entende melhor porque no versículo 2, Abacuque começa dizendo: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Ele temeu porque ele se assustou com as coisas assombrosas que ele ouviu da boca do Senhor. Mas o mais interessante, o mais importante deste capítulo do livro de Abacuque é o que vem logo após nos versículos 16, 17, no 18 e no 19. Amém? Olha só o que diz. No versículo 16, ele começa dizendo assim: ouvi eu, e o meu ventre se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. Ou seja, isso aqui está dizendo da reação que ele teve quando ele ouviu todas essas coisas. Quando ele diz aqui que o meu ventre se comoveu, sabe aquele frio na boca do estômago que a gente sente? Quando a gente vê ou quando a gente sabe de alguma coisa que está para acontecer e dá aquele frio na espinha, aquele temor dentro de nós, é isso que Abacuque estava falando. Aí ele diz assim, a sua voz tremeram os meus lábios. Quando ele ouviu a voz de Deus, os lábios dele tremeram. E entrou podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. Muitas vezes na Bíblia nós já ouvimos sobre isso aqui. Quando profetas viam a glória de Deus, viam o poder do Senhor, ouviam ele falar, e de tamanha glória, eles não se aguentavam, não havia forças em seus corpos, e eles caíam por terra. Daniel, quando ele testemunha do seu jejum, que um anjo do Senhor apareceu em glória, diz que ele caiu sobre o seu rosto. Assim como João, no livro de Apocalipse, quando ele via a revelação. Isso João estando apenas em espírito, que ele havia sido arrebatado, ainda assim ele não se conteve diante da glória do Senhor e caiu por terra. Aqui Abacuque fala a mesma coisa, que quando ele ouviu a voz do Senhor, os seus lábios tremeram, o seu físico começou a sentir um temor, o seu corpo não se aguentou e faltou forças. Mas olha o que o profeta fala logo após. No dia da angústia descansarei, quando subir contra o povo que invadirá com as tuas tropas. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja frutos na vide, ainda que decepcione o fruto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Sabe o que o profeta estava dizendo aqui, igreja? Que mesmo todas essas coisas sobrevindo sobre a terra, mesmo os montes se derretendo e os outeiros virando pó, mesmo o Senhor trazendo assolação por onde ele passava, pelo tamanho da sua glória e da sua majestade, pelo seu poder, mesmo os inimigos se levantando para devorar a carne dele, ainda assim, ele diz que no dia da angústia, ele descansaria no Senhor. O profeta vira para Deus e fala assim: no dia da angústia eu descansarei, quando subir contra o povo que invadirá. Ele diz que ainda que falte tudo. Esse é um versículo bem conhecido, tem muitos louvores que falam sobre isso.
ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, ou seja, que falte uva, ainda que a oliveira não produza o seu fruto, ainda que os rebanhos sejam arrebatados, quando ele fala que isso aqui, ainda que as ovelhas sejam levadas da malhada, ou seja, ainda que todo o gado seja roubado, ainda que o campo não produza nada, ainda que falte tudo, como o profeta diz, ainda que toda a comida, todo alimento, todo motivo de alegria, quando fala em fruto da vide, quando fala em uva, a uva simbolizava antigamente, o vinho simbolizava a alegria. A alegria de uma festa antigamente era o vinho. Por isso que quando Jesus no Novo Testamento, ele estava naquela festa, nas bodas, e a mãe dele fala assim, acabou o vinho, ou seja, acabou a alegria da festa. Por isso ela vai falar com Jesus. Para que Jesus pudesse proporcionar o quê? Mais vinho, mais alegria para a festa. E é isso que eles falam aqui. Ainda que falte o fruto da videira, ou seja, ainda que falte o motivo da alegria, ainda que falte a figueira, é alimento. Quando a figueira floresce, isso quer dizer que ela está pronta para dar frutos. Ainda que falte o azeite, ainda que faltem as ovelhas, ainda que falte a comida, ainda que falte tudo na vida do profeta, ainda que faltasse todos os motivos para ele continuar vivendo, ainda que faltassem todos os mantimentos e suprimentos para a vida dele, ele diz que ele se alegraria no Senhor. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. E você sabe o porquê de tudo isso, igreja? Você sabe o porquê o profeta, ele fala todas essas coisas terríveis e assustadoras? Todos esses motivos de angústia, de medo, de pavor e de tristeza? É simplesmente para exemplificar para a minha e para a sua vida que não importa o que aconteça, não importa a tribulação que sobrevenha, não importa a provação que passe pela terra, o motivo de alegria não é o que ele tem aqui na terra, é o Deus que ele tem. O motivo da alegria dele é a fé do Senhor que ele serve. Ele não estava preocupado se as coisas iam acabar, ele não estava preocupado se o mundo ia se destruir, ele não estava preocupado se os inimigos dele iam vir para cima dele com tudo, como feras. A alegria dele era o Deus que ele servia. E é por isso que ele diz, todavia, ou seja, entretanto, contudo, ainda que todas essas coisas aconteçam, eu me alegrarei. Aí ele diz, no Senhor, eu exultarei no Deus da minha salvação. Aí o profeta termina dizendo assim, porque o Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como os das cervas, me fará andar sobre as alturas. Sabe o que ele quer dizer nesse último versículo? O profeta, ele vem dizer aqui que, ainda que falte tudo, como ele disse, ele não dependeria disso para continuar vivendo. Ele não dependeria da paz que o mundo oferece, ele não dependeria da segurança que os bens e que os materiais podem fornecer. Ele apenas confiava na força do Senhor. Ele apenas buscava em Deus força para continuar vivendo. E é por isso que ele diz, o Senhor Deus é a minha força. Ele fará os meus pés como os das cervas. Quando a Bíblia fala pés como das cervas, como os das corças, como dos cervos, é porque os cervos, eles têm uma característica muito interessante.
Você pode ver, se você pesquisar um pouco na internet, pesquisar sobre informações, os cervos são animais que eles não, como eu posso dizer, eles trotam sobre pedras, sobre penhascos, sobre desfiladeiros, as beiras e as margens de despenhadeiros, eles trotam, eles pulam. Eles não vão simplesmente andando, eles vão pulando de montinho em montinho. E o mais interessante é que eles não escorregam. Eles não caem, eles não despencam, eles não tropeçam. E é por isso que o profeta fala aqui, o Senhor fará os meus pés como os das cervas. Porque lá no livro de Salmos o Senhor já faz. Dará ordem aos anjos ao teu respeito para que não tropece com teu pé em pedra alguma. O Senhor garante estabilidade nos seus passos. O Senhor garante o teu caminho. Quando você confia no Senhor e entrega tudo a Ele, ainda que tudo esteja caindo aos barrancos, ainda que tudo esteja desmoronando, o Senhor fortalece as tuas pernas e capacita os teus pés para dar os passos no lugar certo, para que você não venha cair. E Ele diz no finalzinho, e me fará andar sobre as alturas. As alturas são lugares seguros. As alturas são os cumes dos montes, os rochedos antigos. São os lugares mais seguros. São os lugares onde as correntes das águas não passam, onde as enchentes não afetam. São os rochedos que não sofrem a erosão do terreno. Quando o Senhor Jesus falou dos dois construtores, Ele falou daquele que construiu a casa na areia e daquele que construiu a casa na rocha. A rocha é o lugar seguro. As alturas do Senhor são as rochas do Senhor. São os lugares onde o Senhor nos coloca para nos tirar de tudo aquilo que vem para tentar arrastar a nossa vida para o fundo. No livro de Salmos, o salmista diz que o Senhor o tirou de um lamaçal de lodo, de um charco de lodo, e o pôs sobre as alturas. As alturas são os lugares seguros na presença do Senhor. Então você pode estar ouvindo muitas coisas nos tempos atuais. Você pode estar ouvindo muitas notícias que os inimigos estão vindo para te destruir. Que as coisas estão acontecendo, que o mundo está desabando, que o mundo está sendo destruído, que essa pandemia está vindo para assolar a terra. Mas eu quero te dizer uma coisa. Existe um Deus que é maior do que tudo isso. Existe um Deus que é mais poderoso do que tudo isso. Existe um Deus que é capaz de vencer qualquer aflição, qualquer dificuldade, qualquer barreira e empecilho que possa existir. No livro de Gênesis nós ouvimos uma das coisas mais maravilhosas. Deus disse, haja, e houve. Por apenas uma palavra de Deus. Uma palavra de Deus é necessária para que as coisas existam. Ou para que elas deixem de existir. E é esse o Deus que nós servimos. É esse o Deus que nós vivemos. É esse o Deus a quem nós entregamos as nossas vidas. E é por isso que o profeta diz aqui, que ainda que tudo se acabe, ainda que tudo isso aconteça, ele exultaria no Deus da salvação dele. Quando você entrega a sua vida ao Senhor, e quando você confia no Deus da salvação que você se entregou, não importa que falte tudo, pois Deus pode providenciar. Como no meio do deserto ele fez chover pão e aparecer carne e brotar água da rocha. No momento de perseguição ele abriu o mar para o povo passar em seco. E quando os inimigos que vinham atrás estavam quase alcançando, o mar se fechou e devorou todos eles. Nós ouvimos a pregação nesses dias sobre os gigantes, quando Caleb, com 85 anos, ainda assim foi para a guerra, enfrentou e conseguiu a terra que esperava.
Meus irmãos, nós estamos falando do Senhor Jeová, o Deus Altíssimo, exaltado, soberano sobre toda a criação. A Bíblia diz que as águas do mundo cabem na palma da mão dele e nenhuma delas, e nenhuma gota escapa. 80% do nosso planeta é água. E nenhuma gotinha cai fora da mão do Senhor. Imagina quão grande é o Deus que você serve. Quão grande é o Deus que você está entregando a sua vida. Então creia. Se as águas cabem na mão do Senhor, e se você está nas mãos de Deus, o que pode te acontecer? Nada que o Senhor não permita. E ainda que o Senhor permita que os frutos do campo sumam, que as ovelhas do pasto sejam roubadas, ainda que não haja mantimento, creia no Senhor Deus. Porque Ele é o Deus da sua salvação. Ele é o Deus que morreu numa cruz por você. Se Ele entregou a própria vida por você, o que mais Ele não daria? O que mais Ele não faria por você? Creia no Deus da sua salvação. Confie no Senhor Deus. Que a sua fé em Deus, ela é capaz de te levar aos rochedos, às alturas, aos lugares seguros e firmar os seus pés em meio a essa crise. E nada vai te derrubar, nada vai te parar ou te deter. Porque Deus é contigo por onde quer que você andar. Amém. Glórias a Deus. Agora, igreja, eu vou passar a oportunidade para o pastor Márcio. Ele vai estar fazendo a oração da fé. Que o Senhor continue falando com vocês. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Chegou o momento da oração da fé. Se você ouviu bem essa palavra que o pastor Giovanni pregou, ele citou uma coisa importante sobre a rocha. E eu creio que nós vamos entregar a Deus as nossas enfermidades, nossas doenças, a rocha eterna que se chama Jesus. Se você crer nesse momento, você vai pensar em Jesus. Pensa nele agora. Pensa em Jesus agora. Se você que está aí, você quer uma mudança na sua vida, se você quer uma resposta de Deus em alguma situação, algum projeto, se é medo, se é desespero, ou se é gratidão, seja o que for, pensa nele agora. E se você estiver sentindo uma dor aí, coloca a mão aonde você está sentindo a dor. Se você tiver algum exame, fala assim, eu fiz um exame, que é difícil nessa pandemia, não é meio difícil, mas se você está em busca de resposta, Deus vai te dar a resposta agora. Se você, nesse momento, tem alguma coisa na justiça, que está na justiça, que precisa ser julgado, pensa em Jesus agora, porque Ele é o Deus justo, Ele é justiça. Se alguém te humilhou, se alguém te fez mal, pensa nele agora, porque Ele vai te consolar. Pensa nele agora. Senhor Jesus, agora, em nome de Jesus,
toda enfermidade. Vai saindo agora. Sai agora toda enfermidade. Em nome de Jesus. Senhor, nesse momento, se tem algum visitante em alguma outra cidade fora de Rio das Ostras, ou se tem alguém que vai ouvir e vai ver esse vídeo, seja amanhã ou depois, que seja de outra cidade, que seja dessa cidade, Jesus, entra com a solução agora, entra com a cura, com o milagre, ó Deus. Senhor, pessoas que nesse momento, Senhor, estão aflitas, Pai, estão desesperadas agora, Jesus. Assim eu falo contigo, Senhor, que haja cura agora, que haja milagre agora. Senhor, Tu sabes, Pai, o quanto Teu nome tem poder. Apóstolo Paulo colocava a unção sobre um lenço. Através de Pedro, na sombra dele havia cura. Senhor, através da palavra, Senhor, haja cura agora, Pai. Quando, Senhor, Teus filhos tocar na roupa, tocar na foto, tocar na casa, tocar no documento, tocar naquele exame, Espírito de Deus, que venha a resposta hoje. Senhor, casamento, Pai, que está sendo destruído agora, que Satanás entrou, Pai, com as suas armas violentas, Pai. Entra agora, Pai, com a unção da paz. Vai entre essas duas vidas, Pai, e dá um bálsamo, Senhor, de tranquilidade, de paz e negociação de tranquilidade, ó Pai. Em nome de Jesus. Jesus agora entra agora naquela enfermidade, aquela dor de cabeça, dor na coluna, dor na junta, na medula. Senhor, nódulo, infecção, inflamação. Assim eu falo contigo. Sai agora em nome de Jesus. Dor na garganta. Senhor, problema cardíaco, em nome de Jesus. Vai saindo agora. Dor de ouvido, em nome de Jesus. Dor de dente, dor nos olhos, em nome de Jesus. Inchaço nas pernas, Senhor, pedra no rins, nódulo, caroço no seio, em nome de Jesus. AIDS, câncer, em nome de Jesus. Que seja curada agora, Pai. Que seja curada agora, em nome de Jesus. Senhor, se tem alguém, Senhor, que a vida dele está travada sobre alguma coisa, alguma palavra de maldição passada, alguma macumbaria, feitiçaria, o que fizeram, Senhor, que seja quebrado esse mal agora, Pai, em nome de Jesus. Assim, meu Deus, eu chego na Tua presença e te peço agora, Pai, em nome de Jesus, todo mal, sai agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Pediram para mim fazer uma oração para o Tiago. Quero que Tiago, se Tiago estiver me ouvindo, ou se vai me ouvir depois, quero, Tiago, que você coloque a mão no teu coração e pensa no melhor de Deus na tua vida, porque Ele vai te dar uma resposta. Escuta, existem ventos, tempestades, que muitas vezes entra, o vento sudoeste, ele entra para destruir a casa. Eu vou profetizar na tua vida, Tiago, o vento sul. Esse vento sul é aquele que entra com
bálsamo dentro da tua casa. Aquele que entra na tranquilidade. Olha, pense em Jesus, porque o Deus da tempestade e o Deus do vento sul está entrando lá agora. Só pensa nele, só dá lugar para ele, porque para que você mais tarde venha contar grandes testemunhos. Em nome de Jesus, na vida do Tiago, Pai. Senhor, só Tu sabes o que esse jovem está passando. Só Tu sabes o que ele necessita. Senhor, Tu conheces nossos pensamentos. Tu conheces a intenção do nosso coração. Por isso, Deus, eu Te peço agora, Pai, toca na casa dele agora. Entra na casa dele agora e arranca aquela tempestade, Pai. E coloca um vento sul, Pai. Senhor, o vento sul, Senhor, representa a paz. Representa a tranquilidade e refrigério. Senhor, dê um refrigério naquele lá, Pai. Abre os olhos daqueles que estão com os olhos fechados. Desvenda, Pai. Revela, Pai, agora. Tiago pode glorificar a Deus. Tiago glorifica a Deus. Porque o Deus da restauração, Ele está te visitando agora. O Deus do todo poder. Porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. Maior é o que está em você do que o que quer te destruir. Maior é o Deus que está na tua vida. Maior é o Deus que está com você agora. Por isso, levanta a sua mão agora. E fala assim comigo. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Porque a glória de Deus está entrando na sua vida agora. Espírito de Deus. Também, Deus, eu quero orar pela irmã Isabel, que completou mais um ano de vida. Abençoa ela, Pai. O Senhor dá paz a ela. Que o Senhor venha, Senhor, restaurar cada dia mais a sua saúde, o seu ministério. Que ela possa crescer cada vez mais. Assim abençoa ela, em nome de Jesus. Jesus, eu quero também abençoar a vida, Pai, do meu filho Júnior e da Bruna, que completaram também mais um ano de vida de aniversário, de união. São 2 anos, já se passaram. E cada vez mais eu vejo as Tuas mãos sobre a vida deles, Pai. Obrigado pela vida, Senhor. Senhor, receba, Pai, esse dia, essa data, como fumaça na Tuas narinas, Pai. Que a Tua glória desça sobre a vida de Júnior e sobre a vida, Senhor, da Bruna e da Malu. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado. Agora abençoa esse ano que foi por vir, Senhor. Que eles continuem cada vez mais fortes, mais sólidos. Senhor, que cada vez mais, Senhor, eles possam, meu Deus, estar junto, firme. Que nada venha abalar, que nada venha destruir, ainda que venha a tempestade. Mas eu creio que o Senhor Jesus vai estar juntinho deles, porque é uma família de Deus. Assim eu entrego em Tuas mãos, em nome de Jesus. Senhor, agora, Pai, abençoa Teus filhos, a cada um, Pai, abençoando, dando uma noite abençoada, alegre, feliz. E assim, meu Deus, nos enche de alegria nessa noite. E assim, Senhor, eu entrego cada vida. Em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo esteja com o povo de Deus. Todos digam amém. Está terminado em nome de Jesus Cristo Nazareno. Amo vocês.